Ora, muito boa noite a todos que já estão aqui para conhecer ou também dos seguidores da Sónia Ribeiro de ouvirem mais uma brilhante live com ela. Hoje é a sexta live da série Líderes com Propósito que eu iniciei há umas semanas atrás no âmbito do meu programa Sou Líderes. É um curso imersivo que é mais do que um curso, é de facto todo um programa, toda uma envolvência de líderes em que o meu propósito, o meu grande objetivo é encorajar, despertar líderes para que possam assumir o seu real valor, o seu lugar no mundo e que possam viver o seu porquê e aquilo que muitas vezes se calhar ainda não têm coragem de viver hoje. A Sónia e eu já nos conhecemos aqui há algum tempo, além de colegas de profissão, somos também amigas. Já tivemos um projeto juntos também, juntas dentro deste âmbito da liderança, com ela e também com a Daniela Rainho, também uma colega do coaching, que era o projeto Heart Leaders, e hoje estamos aqui para falar mais uma vez do tema liderança, principalmente deste âmbito da liderança consciente. E de facto a Sónia traz hoje aqui um tema que eu acho muito interessante, que é o liderar é cuidar. E o que é que isto quer dizer? É esse o tema da nossa conversa hoje. Fiquem por aí para saberem um pouquinho mais. Eu vejo a Sónia de facto como essa líder que, acima de tudo, além de uma incrível empreendedora, uma incrível mulher, é também essa líder que cuida. E eu acredito, para quem está com ela neste novo projeto do Mastermind do Meta Club, que vai aí crescer e trazer novidades, certamente já sentiu este lado da Sónia que tanto a diferencia. Então vamos chamar aqui a Sónia para que possa ser ela a falar sobre este tema, e a ideia aqui no Flow, fazemos as nossas partilhas também sobre este nosso percurso de empreender e como é que a liderança e a liderança pessoal e a liderança que cuida é um tema que também nos une. Olá, Sónia! Ai, já não faço lives há tanto tempo, minha amiga, já não estou habituada a isto. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, estás linda, maravilhosa, bem-vinda aqui, conecta à Figueira da Foz com o Porto, não é? É Estas verdade. coisas maravilhosas, não precisamos de sair da nossa casa para nos sentarmos aqui para esta conversa. Sónia, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada, eu estou muito, muito feliz de estar aqui contigo. Isto traz-me belas memórias Sim. e pensar que já passou um bom tempo desde que nós fizemos isto a última Sim, vez, não é? E que tanto, sim. hoje ao preparar aqui um bocadinho a nossa conversa, pensar no tanto que mudou nas nossas vidas depois disso. E percebendo que a vida é mesmo isso. E olha, estava-me, assim como tu, a semana passada comentavas comigo, estava-me aqui a sentir um bocadinho nervosa, sabes? Que giro. Como é que é possível a Eu, nossa Sónia não é? nervosa? Já fez algumas 500 lives, no mínimo, Ai, que exagero. Sabes, mas é. eu acho que quando somos convidados aqui, o nível de responsabilidade cresce um bocadinho, não é? Não É, estamos, embora estejamos à vontade, é diferente, é diferente. se calhar é esse mudar de cadeira, né? Normalmente estás mais no lugar de facilitar, liderar, guiar, e hoje vou ser eu a guiar-te aqui. Vamos no flow, sei que tu preparaste alguns temas, eu também tenho aqui algumas perguntas, vamos ver se dá para tudo. Sim, Mas ao mesmo tempo eu sinto-me em casa contigo, sabes, Sónia? É isso que eu eu estava também. a comentar, os nossos caminhos já se cruzaram, por também muito de trabalhos e transições, às vezes há tempos em que não conseguimos estar tanto, mas eu acho que quando são estas conexões assim como a nossa, volta meia volta lá nos cruzamos Lá nos para cruzamos. conversar, para pensar em novos projetos. E é isto, mas hoje, olha, hoje o tema, e tu sabes, não é, que um dos temas que é muito aquilo que me move, que é a liderança, sim, também pelo meu percurso, porque passei por isso na minha vida, na minha carreira antes de empreender. E eu lembro-me, deixa-me começar assim, eu lembro-me que há uns anos tu dizes assim, líder, eu não gosto disso, eu não sou líder. Naquela conotação de líder-chefe, eu não quero ser nada disso, que eu dizia assim, não, acho que és uma líder nata, e chegou a hora de tu também aí levares mais gente atrás. Eu lembro que tu tinhas assim uma certa crença Sim, limitadora relativamente à liderança. E hoje eu sinto que isso está leve, não é? Que tu sem assumes dúvida. esse papel como líder que cuida, não é? Hoje o tema é liderar, é Líder cuidar. que cuida, sim. Sim. Mas olha, antes disso, apresenta-te aqui um bocadinho. Certamente está aqui muita gente tua, mas há pessoas aqui que me seguem que se calhar já ouviram falar certamente da Sónia, mas que podem querer saber um bocadinho mais. Fala um bocadinho de ti,
dessa tua faceta de empreender de forma tão corajosa, desse teu tema também que te move e depois seguimos para o tema do liderar é cuidar. Está bem? Claro que sim. É curioso que eu, lá está, assim como tinha essa crença em relação à liderança, vinha muito também da minha experiência profissional. Eu sempre trabalhei antes de entrar nesta área, trabalhei sempre em empresas familiares, onde a liderança, não em todas elas, na última já não foi assim, aliás, foi eu trabalhar na última empresa que me facilitou entrar neste mundo em paralelo. Eu até quase que garanto que passou por aqui, não sei se ainda está, mas passou por aqui o meu último chefe, o meu último líder enquanto empregada por conta de outrem. E se há pessoa a quem eu tenho que agradecer por estar aqui hoje também é ele. Porque numa altura em que eu comecei a entrar nesta área do desenvolvimento pessoal para autoconhecimento e que comecei a fazer as minhas formações e a começar a fazer as minhas dinâmicas e a ter as minhas primeiras sessões, muito devo à facilidade que me davam na empresa onde trabalhava. Mas antes disso, eu sempre convivi com uma liderança muito autoritária e daí vinha esse tipo de convicção. E também a convicção que eu nunca seria empreendedora, nunca teria jeito para isso, porque no fundo tem a ver com a educação que eu tive. Mas pensando sobre isso, aqui aos tempos, percebi, lá está, mais uma vez, aquilo em que nós acreditamos faz toda a diferença na nossa vida e se nós não mudarmos as nossas crenças e não estivermos atentas a elas, não é? Porque na verdade eu venho de uma família de empreendedores. Eu fui criada com os meus avós e os meus avós, desde que eu me conheço, sempre foram empreendedores. O meu pai sempre foi empreendedor. A minha mãe hoje conta que não foi empreendedora por ter medo, porque sempre sonhou ter um negócio dela e nunca o fez. E é curioso que nós alimentamos convicções que não têm nada a ver connosco. E se lá está, se não nos viramos para dentro e se não exploramos aquilo que verdadeiramente somos, facilmente caímos nas armadilhas das histórias que nos contamos e que começamos a acreditar. E eu fui essa pessoa até depois dos meus 30 anos. O meu despertar não é tão cedo quanto algumas pessoas que eu vejo hoje a despertar cedo e que fico super entusiasmada com isso. Por exemplo, no meu mastermind que falavas há pouco, eu tenho 3 jovens, todos eles com menos de 25 anos. E dá-me um prazer enorme ver a consciência deles e a liderança que eles já têm e a dinâmica que já têm para pôr os seus negócios na rua e para se porem ao dispor e ao serviço dos outros, quando eu o fiz bem mais tarde. Eu até aos 35 anos tive uma vida perfeitamente normal, seja lá o que isso for, mas vivi a vida para a qual fui educada. Estudar, trabalhar porque não quis fazer a faculdade na altura, arranjar um emprego, formar família, comprar a casa ou o carro e parava por aí. Só que aos 35 anos eu já tinha isso tudo. Felizmente, tinha um emprego que eu achava que era seguro, tinha a casa, tinha o carro, tinha a família e pensei assim, falta aqui qualquer coisa. O falta aqui qualquer coisa começou a ser demasiado incómodo. E o ser demasiado incómodo leva-me ao mundo do desenvolvimento pessoal. Nunca na vida pensando que ia fazer carreira ou que ia querer fazer carreira nesta área, mas mesmo para me conhecer e para me desafiar e para perceber porque é que eu tinha alguns tipos de convicções e de pensamentos e de atitudes. E aí nasceu o bichinho que tu reconheces porque passaste pelo mesmo e que muitas pessoas que estão para ti também, que nós conhecemos, passaram pelo mesmo, ou seja, percebemos que é isto que nós queremos, não só para nós crescermos enquanto pessoas, mas começamos a perceber aqui um potencial para ajudar e servir os outros. Quando eu começo a dar os meus primeiros passos, e isto também foi um padrão que eu fui repetindo ao longo dos últimos 10 anos, 10, 12 anos, que é mais ou menos a altura que eu estou nesta área. Recentemente, muito recentemente, no último ano, eu diria,
eu fui percebendo, até por um aprofundar maior daquilo que é o autoconhecimento, fui percebendo os padrões que precisava de quebrar de uma vez por todas. Fui percebendo que sempre tive uma muleta, ou sempre quis uma muleta para não me, talvez até para não me afirmar enquanto líder. E no momento em que eu decido afirmar-me enquanto líder, e há uns meses atrás, passou por mim um livro, um artigo, que mudou completamente a minha perspectiva em relação à liderança. E daí saiu, quando tu me falaste no tema, eu disse, olha, eu sou o líder que cuida. Porque foi dessa aprendizagem que nasceu este estar confortável com a palavra líder. Que foi, eu não sei se já ouviste falar nos 7 níveis da liderança, nos 7 níveis da consciência de liderança, e aquilo fez todo sentido para mim. Fez todo sentido para mim, e daí ver esta definição com a qual eu estava confortável, porque realmente eu sou essa pessoa. Eu só sei ser líder a cuidar. E seja a cuidar do outro, seja a cuidar de mim, porque uma coisa sem a outra também não funciona. E de uma forma geral, essa sou eu. Hoje assumo nesse papel com toda a convicção. Trabalho essencialmente com empreendedores ligados à área do desenvolvimento humano. Ajudo-os a implementarem-se no mercado, a começarem a ter resultados. No fundo, a irem por alguns atalhos que eu tive que aprender da pior maneira para chegar onde estou hoje, passar-lhes aquilo que é o meu conhecimento e que são as minhas estratégias e adaptá-las àquilo que são as áreas que eles pretendem trabalhar, para conseguirem chegar em tempo útil ou um pouco mais rápido do que eu cheguei, a ter alguma sustentabilidade nesta área que nós sabemos que não é fácil. Para além disso, escrevo, estou neste momento com o segundo livro escrito já há algum tempo, em negociações para o publicar. E 2023 vou trazer à luz o meu próprio instituto de formação nesta área, porque todos estes anos e as mais de 3.000 horas de servir o outro neste sentido, trouxe-me aprendizagem e conhecimento suficiente para criar a minha própria escola de formação e trazer mais pessoas para este mundo que nos é tão, tão querido. E pronto, acho que já falei demais sobre mim. Vamos a isto. Super, super preciso, com muito foco naquilo que eu acho que é realmente, para quem te conhece, trazes em palavras tão poderosas, mas de uma forma tão pragmática a tua história. Eu acho que ela é muito inspiradora. Sónia, ela para mim foi inspiradora. E eu, quando ouço assim a tua história, faz-me sempre lembrar a jornada do herói, não é? Que é assim, não dá para levarmos os outros onde nós próprios não fomos, e explorar os nossos padrões, os nossos desafios, as nossas sombras, os nossos talentos, e vivê-los intensamente é também aquilo que depois traz muita congruência, aquilo que tu hoje trazes para os outros, não é? E é essa a verdadeira jornada do herói, que é viver essas tormentas, sair da zona de conforto, viver as tormentas, e quando estamos prontos, né, levar o elixir para os outros. Conheço bem também essa história, inspiras-me porque foste dando esses passos e ver outros. Eu digo sempre que liderar, para mim, muitas vezes também é isso, é ser pioneiro no sentido de dar alguns passos antes que outros os dão, e ir à frente e mostrar que é possível, não é? E às vezes é o que eu costumo dizer quando nós olhamos para crenças, não é? As crenças de capacidade, possibilidade, merecimento, mas muitas vezes o ver que é possível porque outros já fizeram, chega a hora que nós dizemos assim, então, mas espera aí, porque que eu não hei de ser capaz, não é? Se aquela pessoa conseguiu. Então, obrigada também pela inspiração que trazes, não só por seres essa líder cuidadora hoje, mas pela inspiração desses passos que foste dando. E isso para mim também é ser líder. E efetivamente, isso que tu estavas a falar dos 7 níveis de consciência, já que entraste aí, eu acho que em tudo que nós fazemos neste trabalho, o caminho é expandir consciência, é o autoconhecimento para irmos. Eu não gosto tanto de falar de subir níveis, mas de caminhar, expandir consciência, né? Expandir os nossos horizontes. E quando eu trago liderança, e tu falas nisso, há vários livros que falam, mas até mesmo das organizações, até o modelo do Frederic Laloux, que fala nas várias organizações que vão evoluindo consoante o seu estado de consciência, e claro que isso depende muito dos líderes. Há um livro até que eu tinha aqui agora que tu me lembraste, que é As Empresas que Curam. Fala exatamente desses líderes que curam no sentido de são cuidadores, preocupam-se com as pessoas e sim, fazem dinheiro,
são negócios sustentáveis, mas colocam de novo o ser humano no centro, não é? Daquilo que é o seu negócio. E eu acho que és um pouco isso para mim, essa líder que cuida. Mas fala-me um pouquinho de como é que tu deste esse salto, porque eu ainda me lembro da Sónia estarmos assim nestas conversas e liderança ser essa coisa desagradável, e eu lembro de termos essa conversa de dizer isso é uma crença, porque eu vejo-te já como líder, e no fundo houve aí uma morte de identidade para nascer uma nova Sónia, né? Porque é Sim, profundo, é um nível muito profundo, que parece quase impossível. Eu costumo dizer, quando nós fazemos essa morte de identidade para nascer de novo, dá-nos tanto medo, parece tão impossível, mas que nem conseguimos ver esse outro lado que está do lado lá, porque parece tão longínquo. E depois, quando damos o passo, parece que nascemos para aquilo, não é? Hoje sinto que tu nasceste para ser uma líder que cuida, mas fala-me um pouquinho como é que é hoje assumir esse lugar e o que é que isso significa para ti, que liderar é cuidar. Dá-me, por favor, assim, alguns exemplos práticos de como é que tu vês essa diferença ou essa liderança. olha, uma frase do Steve Jobs que espelha muito aquilo que eu quero dizer. Não te vou dizer literalmente à letra, mas é algo do género que líder é aquele que consegue persuadir as pessoas a fazerem aquilo que pensavam que não era possível. Uhum. E acho que teve muito a ver com isso, ou seja, eu tentei ao longo do meu percurso não me colocar nesse lugar, até porque tinha essa convicção que acabava por me limitar. E então fui-me juntando a outros líderes. E nessa junção com outros líderes, ia, no fundo, conseguindo chegar às pessoas, conseguindo passar aquilo que era o meu conhecimento, que era a minha aprendizagem. Só que fui percebendo que se queria efetivamente servir o outro como aquilo que eu acreditava que era possível, eu não podia ter as tais muletas que eu te falava. Uhum. Uhum. E levares uma vida inteira a ter estas muletas, tinha que acontecer algo muito desestruturante para eu as abandonar. E assim foi. Ou seja, a partir do A vida momento é sábia, a vida é muito sábia. e coloca-nos aquilo que nós precisamos pela frente e é ou mexes ou resignas-te, não é? E se há coisa que eu nunca fui, é a pessoa de me resignar. Eu costumo dizer, posso demorar mais que os outros, mas resignar-me é uma palavra que eu não aplico e que não escolho para a minha vida. Quando percebi que tinha esse padrão de limitar as minhas ações pela necessidade de estar um bocadinho atrás do palco, não é? Ir fazendo as coisas por trás do palco. Mas percebi que isso me limitava de ajudar o outro na medida que eu queria ajudar. Eu vi-me obrigada no fundo, a colocar-me na linha da frente. E a partir do momento em que falavas na importância das pessoas, para mim as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Sempre. Tudo o resto eu costumo dizer, digo isso muitas vezes aos meus empreendedores, que é o dinheiro é uma consequência daquilo que tu fazes pelo outro. Tal e qual. Ponto. E quando vejo que isso não acontecia nas situações em que eu estava a colaborar, isso para mim foi, lá está, foi aqui um choque de valores. Quando vejo que as pessoas deixam de estar em primeiro lugar, foi o ímpeto que eu precisava para me assumir enquanto líder que cuida. Porque na minha visão é mesmo isso, tudo o resto vem por consequência se nós efetivamente servirmos o outro, se colocarmos as pessoas à frente de tudo e essencialmente se ouvirmos as pessoas. E tudo aquilo que nós estamos a passar e que temos vindo a passar nestes últimos 2 anos e meio nos encaminha tanto para aí que é ouve quem está do outro lado. Esquece o produto XPTO que tens, esquece o livro que escreveste, ouve quem está do outro lado. Esquece o programa que tu estruturaste ali ao pormenor. De nada vai valer se quem está do outro lado não se sentir ouvido. E para mim o cuidar passa em primeiro lugar, em primeira instância por isso. Ouvir ativamente o outro e dar feedback genuíno. As pessoas precisam de sentir que estão a ser acolhidas, que estão a ser ouvidas. E vejo cada vez menos isso acontecer na sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade, num mundo líquido, em que tudo tem que ser para ontem, em que tudo recebemos estímulos de tudo quanto é lado para estar sempre a pensar na próxima coisa, e na próxima coisa, e no próximo passo.
e perdemos aquilo que é a escuta ativa do outro e o cuidar do outro. E eu quero acreditar que tudo isto que passamos e que estamos a passar despertou essa consciência em alguns, noutros não, mas esses alguns vão trazendo outros e outros e outros, e acredito que cada vez seremos mais os cuidadores, os líderes cuidadores, e nos assumirmos como líderes cuidadores, não só no nosso campo profissional, mas na nossa vida pessoal. E começando por nós, que é outra coisa que nós também nos esquecemos muito, não é? Que é começar por Eu ia cuidar de chegar nós. lá. Eu ainda ia chegar lá também nesta nossa conversa. E é muito curioso, Sónia, porque é o que eu digo. Estas minhas lives têm-me servido muito para. Porque eu tenho trazido pessoas que eu de alguma forma já conheço, ou já trabalhei, ou já contactei, ou são meus clientes. E nestas lives é muito interessante que eu descubro sempre mais alguma coisa que eu sinto agora. Eu entendi porque é que esta pessoa tinha que estar na minha live, porque realmente é isto que eu acredito. E na natureza te dizia o quanto estamos alinhadas, não é? E porque eu sinto que no fundo, aquilo que foi sempre o teu lugar e sempre o teu valor era este, o líder que cuida. E nós muitas vezes, que é isto também está na gênese do meu programa Sou Líder, que é nós muitas vezes, há pessoas que já têm esse papel informal de líder e escondem-se de alguma forma atrás de pessoas que têm um cargo, ou têm mais notoriedade, ou têm mais o que seja, por enfim, por crenças que os limitam e por ainda ter coragem em algum momento de se assumir em toda a sua força, com o seu valor, assumir o seu lugar, assumir o que o move, que é o teu caso, né? O teu porquê é este. Eu, para mim, liderança é isto. Não tem que ser para toda a gente, mas para ti é. E se é assim, não dá mais um certo momento para estar em negócios ou em projetos em que as pessoas que estão connosco já não estamos congruentes com esses valores. Então, o meu percurso, sabes que é muito parecido, foram 18 anos com líderes, uns que me inspiravam, outros que não me inspiravam, mas entender que chegou um dado momento que a liderança que eu acredito, não é? Que é esta de, e muito mais outras coisas que podemos falar, de colocar o ser humano em primeiro lugar. Quando eu comecei a perceber que isso é algo ainda muito difícil para a maior parte das empresas conservadoras, já começa a haver algumas empresas bastante interessantes que eu tenho lido sobre elas e estudado sobre elas que o fazem e que têm excelentes resultados, porque eu também acredito que o resultado e o dinheiro é consequência de uma liderança que coloca de novo o ser humano no centro das atenções e no centro de tudo. Somos seres humanos, não é? Isto é a humanidade que gera isto, então deixar de colocar o homem no centro para mim é meio estranho. Então, isto que tu estás a dizer para mim de facto é aquilo que está na gênese, é o que eu digo, todas as pessoas que eu tenho convidado têm isto na sua gênese, são realmente para mim estes soul leaders que olham, fazem a jornada interna e chegam ao momento e dizem eu sou isto e agora estou aqui e assumo o meu lugar, assumo o meu valor, com medo, mas vou com coragem e é isto que eu sinto também em ti agora neste momento, Sónia, que é realmente agora és tu. E fica leve quando somos nós, não é? Quando nós finalmente temos a coragem de fazer aquilo que somos, é bem mais fácil do que imaginávamos e custa muito menos do que antes em que nos estávamos a encaixar em supostas caixinhas para ser qualquer coisa que supostamente achávamos que deveríamos ser e há um momento em que isso já não é sustentável. Não é? Então também muitos parabéns, fico muito feliz por hoje. Eu dizia sempre, eu lembro que ela dizia assim, não, tu nasceste para ser number one, no sentido de number one da tua história, não é? Não é number one. Não é nesse sentido de ser o number one of the world, mas o ser o number one da nossa história, não é? E não ficar sempre na sombra, não é? Então, muito feliz. Tem tudo a ver com o nosso caminho, não é? Com aquilo, com a Claro, nossa vivência, com a nossa educação em primeiro lugar, não é? E, e na verdade, com aquilo que vamos, com as histórias que vamos contando e que vamos alimentando uma vida inteira, não é? Quando, como tu dizias, quando damos o passo é tudo muito mais simples. sim. Aquele gigante que nós fazemos na nossa cabeça torna-se em algo muito pequeno, porque na verdade estamos a viver aquilo que sempre quisemos viver e a perceber qual é o nosso lugar e e a perceber que finalmente acabamos por ser livres para fazer tudo aquilo que sentimos que é o nosso serviço ao outro, não é? E não há nada que, por muitas dificuldades que o caminho traga, porque não vamos dizer que é fácil, claro que não é fácil. Não. Não é fácil, é necessário estarmos dispostos a pagar o preço, e sim, é um preço a pagar.
tudo vale a pena. Porque é como tu dizes, é o tirar o peso, é o tirar a mochila que carregamos, não é? Não, eu não digo tirar a máscara, porque sempre fui uma pessoa autêntica e genuína, mas é muito tirar o peso daquilo que nos limitou até, se calhar, uma vida inteira, muitas vezes, e trazer essa leveza de finalmente eu estou a servir como eu queria servir. Eu acho que acaba por ser, e aí o que tu dizes, não é? Nunca pode ser trazermos isto para os outros sem termos feito esse percurso. E não está nada de errado em ter sido assim, ele tinha que ser assim, porque eu sinto que às vezes nós temos que saber bem o que não queremos mais para saber quem queremos ser, e esse é o processo, não é? Um desconstruir. Mas é isso. Então, e hoje, fala um pouco, Sónia, dos teus projetos, como é que tu sentes que vives mais plenamente essa líder que cuida? Como é que tu sentes isso no teu dia a dia, seja no Meta Club, seja nas tuas mentorias, seja no que vais fazer agora no futuro com o teu Instituto que aí virá? Como é que tu sentes que colocas essa Sónia, essa identidade, essas novas crenças, esses valores nos teus negócios, hum, em negócios que eu diria que têm isso por trás, que é cuidar, não é? Olha, acima de tudo, passo, obviamente, aquilo que é a minha própria experiência e faço por trazer esta leveza que nós falamos, que é com as pessoas com quem trabalho, seja nas mentorias, seja no Mastermind. No Mastermind falamos muitas vezes em deixar de lado as fórmulas mágicas, deixar de lado aquilo que toda a gente faz e assumirmos, lá está, assumirmos o que cada um de nós é, com todas as fragilidades que possamos ter e com todas as nossas forças, porque este caminho de tentarmos ser igual ou de tentarmos modelar quem já está no patamar que nós queremos chegar, vai nos levar a algo que não é nada bom. Vai nos levar muitas vezes a uma exaustão, a um burnout, a um desconectarmos totalmente daquilo que somos, porque achamos que temos que fazer de determinada maneira. Não, isto eu falo, acho que sempre que a diferença está naquilo que nós somos. A diferença está em deixarmos de lado as fórmulas mágicas e em, como eu dizia no início, ouvir o outro, aprender a ouvir o outro e aprender a mostrar também aquilo em que somos mais vulneráveis, porque no final de contas nós somos todos humanos. Uma das coisas que para mim também é fundamental e para mim funciona, não tem que funcionar para toda a gente, é eu coloco-me ao mesmo nível que a outra pessoa que está à minha frente, ou que as pessoas que estão à minha frente. Eu costumo dizer que nós somos todos professores e alunos uns dos outros. E sempre que nos colocamos nessa patamar de eternos aprendizes, nós nos predispomos a, lá está, mais uma vez, a ouvir o outro, a perceber as necessidades do outro, a ajudar a crescer e a crescermos também. E isto está sempre muito presente em tudo aquilo que eu faço. É daí que eu também digo, nós podemos demorar mais a chegar onde queremos chegar, mas vamos chegar alinhados com aquilo que somos. Sem esquecer uma coisa que eu esqueci durante muitos anos, que é o tempo para nós e o tempo para a nossa família. Hoje, para mim, é inegociável o tempo para a minha família e o tempo para mim. E há uns meses atrás, é que não vai assim há tanto tempo, em fevereiro deste ano, eu passei pela primeira vez na minha vida por um episódio de um pico de ansiedade. Porquê? Porque estava no limite de ou fazes agora ou não fazes. E foi preciso o corpo avisar, está na hora. Porque eu não dormia suficiente, eu não estava com a família tempo suficiente, eu não estava comigo tempo suficiente, ainda por cima estava a fazer algo que não era aquilo que eu queria fazer. E quantos de nós que querem fazer algo diferente nas suas vidas, seja na pessoal, seja na profissional, estão neste ciclo, ano após ano, até o corpo obrigar a parar. Isto é outra das coisas que eu trago muito, que é escutem o vosso corpo, façam aquilo que tem a ver convosco, independentemente do que as regras possam dizer que é o que deve ser feito. Incrível, e já trouxeste aqui inúmeros pontos que eu vejo, né, quando falo em liderança consciente, né? Uma delas é essa humildade que tu falaste de estarmos sempre a aprender, né? E acho que isso é algo que nós temos sempre que tentar manter, que é
cheguemos onde chegarmos, que muitas vezes eu via isto nas organizações, que as pessoas quando vão subindo na carreira chegam a um ponto que já atingem quase como um estado de iluminação, porque já cheguei aqui, já não é preciso ouvir nem aprender ninguém, nem é preciso formação, porque eu já sei. Então acho que isso é o princípio do fim, não é? Quando nós deixamos de ser humildes, e falaste muito nisso, tu pôr-me, tudo bem que eu estou a liderar um grupo, mas eu estou sempre a aprender, nós estamos com outras pessoas sempre a aprender, uma coisa é facilitar, é liderar, outra coisa é cada conversa traz aprendizagem e vice-versa. Outra coisa que tu trouxeste é, de facto, essa importância desse alinhamento com quem nós somos, porque, e era o que tu estavas a dizer, que eu sinto tal e qual, se calhar modular, não é? Sou um tipo 3 para quem conhece a Enneagrama, modular é assim a minha maior sombra, de vez em quando acontece, quando nós caímos nos nossos vícios, mas é quando eu digo, quando nós estamos a tentar modular alguém que gostávamos muito de ser, até podemos ter ali durante um tempo um resultado muito imediato, podemos, mas a que custo? Vai haver um momento em que isso vai ruir, não é um resultado sustentável, porque não somos nós, então é isso que tu dizes, às vezes esse modular pode ter ali uma receita mágica que funciona ali uns tempos, mas realmente resultados ao longo do tempo e que nos tragam isso que tu dizes, né? Saúde mental, física, emocional, equilíbrio, é outra história e temos que estar realmente conectados connosco, congruentes e alinhados. Então, olha, isto é tudo o que eu acredito, Sónia, e é tão bonito ver. Eu não sei se isto já te aconteceu, às vezes há momentos mais duros e desafiantes em que nós estamos prestes a desistir, não é? Não sei se tu na tua fase de empreender certamente já tiveste. Eu estou a empreender a 100% há um ano e pouco e só num ano já pensei, minha Nossa Senhora, onde é que eu me fui meter? Mas depois há sempre aquele momento que eu penso, mas isto sou eu. E pode até ter o seu esforço e ter o seu custo de vez em quando, mas só de pensar de voltar a não ser livre, a voltar a estar em caixinhas, a voltar a modular não sei o quê, dá-me logo ânimo e força para continuar, mas é um pouco isto de facto, sermos quem nós somos, por mais que possa demorar um pouquinho mais, vale, como tu dizes, a pena e trazer aqui isto, de ver pessoas como tu e outras que me inspiram, não é? E depois, por sua vez, outras pessoas que me dizem que eu inspiro e depois isto é assim em cadeia, não é? Vamos nos inspirando uns aos outros. Sem dúvida. Mas este continuar, esta tua continuidade é outra palavra que eu gosto muito, que é essa persistência, essa resiliência, essa de eu não me vou resignar, como tu disseste, vou continuar, para mim, diz muito sobre grandes líderes, sobre líderes conscientes, porque é isso, não é sobre de vez em quando eu faço aquilo que não, é continuidade naquilo que eu quero ser. Então, realmente uma inspiração, acho para quem está aqui, já temos aqui a Margarida a dizer, mulher incrível, pessoa extraordinária, tão importante ouvir esta conversa numa altura em que somos constantemente bombardeados com fórmulas mágicas. É um facto, eu acho que eu já estou imune a fórmulas mágicas. É assim, e é assim, apesar de tudo eu acho que é bom nós conhecermos e Claro que tentarmos, sim. mas temos sempre que ver daquilo que são as milhares de fórmulas, qual é que encaixa connosco. Pensando, tu é que és aqui a mentora Não é dos empreendedores de fazer desenvolvimento. por fazer, não é? É fácil nós irmos. Todos nós já caímos na conversa das fórmulas mágicas, ou seja, Claro, tudo aquilo que nos parece um atalho para chegarmos mais depressa lá à frente, tal por e que não qual. experimentar, não é? Por que não experimentar? Só que chegamos a um ponto em que parece que somos todos robôs, não é? Toda a gente faz a mesma coisa, toda a gente faz da mesma forma e toda a gente perde a essência. E quem está do outro lado é que nós às vezes, muitas pessoas às vezes esquecem-se que felizmente cada vez mais quem está do outro lado a procurar ajuda, a procurar um serviço que nós prestemos, sabe mais e está mais atento e percebe porque normalmente são consumidores, estamos a falar aqui de redes sociais, não é? E percebe que é mais um, olha mais um, olha mais uma, olha mais um projeto igual a não sei o quê. Tal e Mas qual. nem vejo por aí o problema. O problema era como falavas, o desafio é sustentar isto. Fazer alguma coisa só porque me dizem que deve ser feito assim, eu até não me identifico nada com isto, mas eu vou fazer, eu vou insistir, eu vou estar aqui em esforço. E depois, como já vi acontecer com vários empreendedores, que é o esforço de tempo, o esforço de aprendizagem que fazem e no fundo, o darem os passinhos todos da fórmula mágica, chegam ao fim e não têm resultados. E depois como é que se lida com a frustração de ter passado por todo este processo e chegar ao fim e não ver nada?
Porquê? Acho mais uma vez, pelos inputs que nós recebemos todos os dias, porque temos que ter X seguidores, porque temos que fazer X lives, porque temos que fazer isto e aquilo para ter resultados. Pois é, e quando os resultados não chegam, o que é que se diz às pessoas? Que fizeram de tudo. Não é? Lidar com a frustração é algo que eu costumo dizer é só para os fortes, é só para os audazes. E neste nosso percurso e nesta nossa área em que nós não lidamos com o palpável, o nosso serviço é o intangível, não é? É, Nós vendemos o intangível, vendemos certo. transformação, vendemos serviço de escuta ao outro, de ajuda ao outro. Não há nada que seja palpável. Se nós não fazermos a diferença, dificilmente vamos conseguir ter um sucesso sustentado. Conseguimos sustentar o nosso negócio e aquilo que é o nosso sonho. A autenticidade, por muito que nos pareça desafiante, é a chave. A conexão, a autenticidade e a conexão são a chave. Por muitas fórmulas mágicas que usemos, se não conseguirmos conectar-nos com o outro, nós não vamos ter resultados. E conectar-nos com o outro passa por uma coisa tão simples que é ouvir quem está do outro lado. De verdade. Enquanto tu falavas, eu estava a pensar exatamente, porque eu usei exatamente essas palavras. Eu sou coautora de um livro que se chama Encontra a Sua Marca, em que eu trago o Enneagrama como. O Enneagrama, como poderia ser outra ferramenta qualquer, mas eu trago o Enneagrama como um caminho de autoconhecimento para que nós possamos, no fundo, ser o quê? A nossa mais autêntica versão e a nossa essência, porque o que eu sinto cada vez mais, por exatamente isso que tu dizes, que as pessoas estão tão cansadas de ver comunicações estudadas, de ver aquele marketing que já toda a gente sabe, ok, agora vou ali ao workshop e já sei que vou lá, é gratuito, mas é para vender, as pessoas já começam a saber, não é? Isto já começa a ser tudo tão igual que de facto só tentar fazer o diferente já vai funcionar provavelmente melhor, mas eu acredito mesmo que essa conexão que tu falas, as pessoas hoje conectam-se, não é? Eu sou uma emocional, ou seja, eu sinto que tem que haver, transparecer o coração, tem que transparecer que eu estou a falar com a essência daquela pessoa e não com o robô que me está a tentar vender uma fórmula mágica para a minha transformação, mas eu não sinto do outro lado, eu não consigo conectar. Então eu trago nesse livro exatamente isso, eu começo com isso, que a nossa melhor marca pessoal hoje eu acredito que somos nós mesmos, que é a nossa versão mais autêntica, trazer a nossa essência, trazer a nossa história, essa congruência, porque as pessoas conectam-se desse lugar humano, não é? Cada vez mais, ou pelo menos as pessoas que eu tenho ao meu redor, não é? É claro que haverá, é como tu dizes, tem a ver também com esses níveis de consciência. Há sempre ainda um mercado Claro. em que há uma consciência ainda não tão aberta, mas eu acredito que se calhar onde nós nos queremos movimentar, não é, Sónia? É já num lugar em que as pessoas já vêm, como tu dizes, esses jovens coisas, eu sinto que já vêm com uma abertura, uma consciência muito maior do que nós quando tínhamos 20 e poucos anos, já questionam mais, um, já querem equilíbrio na sua vida, já querem ser livres, já vêm com outra coragem, ainda bem que assim é. Então, sendo aí que nós queremos atuar, de facto, esse público quer a verdade, quer a autenticidade, é como tu dizes, não é? E tu mais do que eu sabes porque trabalhas diretamente com mentores, profissionais de desenvolvimento humano e sabes os seus desafios. E se calhar era isso que eu também queria perguntar-te aqui um pouquinho, porque temos certamente aqui público que está nesta área de, ok, tu hoje como líder que cuidas desses coaches, terapeutas, pessoas que estão no desenvolvimento pessoal, quais são os maiores desafios que tu sentes que os nossos colegas, não é? Porque no fundo somos todos colegas, estão a ter neste momento? Qual é o maior desafio que tu encontras assim nos teus mentorados, nas pessoas que estão no teu mastermind e etc. Principalmente dois. Um deles ainda é a exposição. A exporem-se. Isso muito mais nos acompanhamentos individuais, até porque quem está no Mastermind já está num nível um bocadinho acima, mas uma das principais dores ainda é a exposição. E porquê? Por tudo isto que nós falamos, não é? Pela exigência que nos é incutida do o que é estar numa rede social a vender um produto intangível, não é? A exposição é o construírem uma autoridade.
é o serem reconhecidos como profissionais. E depois, obviamente, como é que eu passo essa tal, como é que eu consigo conectar-me com o outro, como é que eu consigo comunicar e criar essa empatia e essa conexão com quem está do outro lado. Porque vêm muitas vezes formatados com as tais fórmulas mágicas, não é? Com o tal percurso que é preciso fazer para ter sucesso. E eu até acredito, obviamente, que essas fórmulas mágicas funcionam com algumas pessoas e funcionaram muito há uns tempos atrás. Quando as pessoas ainda não estavam tão atentas e não tinham o nível de consciência que têm hoje. E acredito que continuem a funcionar com quem já está num certo nível de posicionamento. Quem está a começar, em primeiro lugar, vai se sentir completamente assoberbado quando percebe os 1500 passos que precisam de dar, hipoteticamente, para conseguir vender e para conseguir implementar-se no mercado. E quando a confiança ainda não foi desenvolvida, que é outra das dores, que é a falta de confiança. E se eu não sou capaz? E se a pessoa vem ter comigo e eu não sou capaz, que a pessoa no final saia transformada? Tudo isto também tem a ver com o quê? A falta de prática. Não? Alguém que todos nós começamos por algum lado, não é? E um dos trabalhos também passa por isto, que é trazer estratégias para que a pessoa ganhe confiança, porque a confiança aumenta à medida que nós vamos tendo prática e que vamos tendo pessoas à nossa volta, não é? Mas é preciso ver essa primeira pessoa. Eu há dias tinha um mentorado que me dizia assim: pois só que tudo aquilo que dizem é para quem já tem clientes. Eu ainda não tive um cliente. Eu ouço muita coisa, eu leio muita coisa, eu testo muita coisa, mas fala-se para quem tem clientes. E quem não tem? E quem está a começar? Faz o quê? Pois há aquele medo de, será que eu dou o salto? Será que muitas das pessoas que entram nestas áreas entram em paralelo com aquilo com o emprego que tinham, com a profissão que tinham, e eu defendo que o façam, honestamente. Uma das coisas Essa foi a minha história e eu aconselho, sim. Acho que é mais gradual. Uma das coisas que eu digo sempre é: não abandonem o vosso emprego, não abandonem o vosso trabalho. Contrariamente àquilo que nos é dito, esta área, mas no fundo é como qualquer outra, demora o seu tempo a termos a tal autoridade, a sermos reconhecidos como profissionais, a começarmos a ter sustentabilidade. E por muito que seja difícil mantermos no emprego que já não nos diz nada, na função que já não nos preenche, é ela que nos permite chegar depois, mais tarde, àquilo que é o constituir do nosso projeto, do nosso negócio. Eu própria demorei 5 anos. É preciso demorar 5 anos? Não, não é. Agora, um dos erros não é um erro, é uma escolha, se calhar, baseada naquilo que ouvem e naquilo que lhes é dito. Uma das situações que eu vejo muitas vezes acontecer e que depois se torna num problema acrescido é aquelas pessoas que se despedem dos seus empregos para abraçarem a 100% o seu negócio, o seu projeto, pensando que em 2 ou 3 meses vão ter resultados. E isso não acontece. Claro. Isso... E acho que é preciso dizer isto às pessoas, lá está, sem problema de o dizer. Porque quando nós partilhamos aquilo que é verdade, nomeadamente as vulnerabilidades e aquilo que é duro de ouvir, mas que é a realidade, também as pessoas mais preparadas vão estar e mais se vão estruturar para fazer o caminho. Mas sabes, Sónia, aí para mim entras de novo no tema, que é isso para mim é liderar ou facilitar ou guiar e estar a cuidar. Porque é muito mais fácil muitas vezes nós vendermos a dizer não, claro que sim, a seguir tu sais e tens 10 clientes, eu acredito em ti, vais conseguir se seguires 1500 passos. E a pessoa sai iludida, isso para mim não é cuidar. É de facto deixar a pessoa ali num vazio muitas vezes, e essa não é uma liderança consciente, essa é uma liderança inconsciente. Sim, completamente inconsciente. Claro que muitas vezes eu vi isto, muitas vezes nas organizações acontecer, que é a manipulação do outro para conseguir um resultado que eu quero e depois eu quero lá saber do outro, né? Já tenho o meu resultado. Então, grande parte da nossa sociedade ainda vive só no seu interesse individual.
e depois os outros que se desenrasquem, não é? E isso é exatamente o oposto daquilo que nós acreditamos que é uma liderança que cuida, que é verdadeira, e por isso é que também eu queria te perguntar isto, que às vezes as pessoas pensam, liderança que cuida parece que é andar ao colo, que é paizinho ou mãezinha. Não, liderar que cuida é essa verdade, às vezes é preciso ser muito duro, É mas é dizer a dizer assim, verdade nua e crua, por muito que doa, porque dói, não é? Dói ouvir isto, não é? claro, claro, porque as pessoas estão muito num sonho, e é assim, e nós defendemos, não é, que o sonho, desdobrado numa visão e depois em objetivos, é aquilo que nos move, mas uma coisa é um sonho que tem, não é, de alguma forma uma base realista e possível, outra coisa é um sonho que é tão distante ainda que as pessoas acham que vão atingir em meio ano, não é? Isso. Eu acho que tudo isso para mim é uma liderança que cuida, porque não é fácil, e eu quando falo de líderes, quando falamos de líderes neste tema também do dar feedback verdadeiro, ele é muito mais difícil, é muito mais fácil dar 3 palmadinhas nas costas e segue, vai o teu caminho, vais conseguir e tchau. Outra coisa é realmente ter que ser verdadeiro e chamar as pessoas a atenção de que sim, aqui ainda precisamos trabalhar um pouco, mas estou aqui para fazermos isto juntos para quando precisares. Óbvio, não é levando ao colo, as pessoas têm que trabalhar, não é? E tu sabes, nós como coaches e mentoras e tudo isso, sabemos que ainda hoje eu estava com uma cliente ao telefone numa situação desafiadora e eu disse agora é realmente o momento divisório em que vais ultrapassar e passar esse rio, passar essa ponte, mas é um caminho que vais ter que fazer sozinho, não é? É assim, eu estou aqui, mas essas reflexões, esse momento doloroso, ele é connosco, não é? E uma coisa é estar aqui, eu estou do outro lado e estou aqui a caminhar ao lado, mas temos que largar a mão para a pessoa caminhar, senão não vamos viver eternamente com as tais bengalas, não é? Que tu Exato, e eu, exato. tanto Exato. para as codependências, enfim. Mas tudo isto para mim é realmente cuidar. Eu acho que no fundo resume-se a isso que tu dizes, é realmente estar para o outro, é realmente escutar, é realmente genuinamente É estar desejar. verdadeiramente para o outro e também ser vulnerável. Não é? Permitir-nos ser vulneráveis de ter a coragem de trazer essa verdade que nós sabemos que é dura, porque também acredito que tanto eu como tu entramos, quando começamos, tivemos essa mesma ilusão de isto vai ser rápido e vai ser maravilhoso. Claro, Vai ser maravilhoso, sim. Vai demorar, eu costumo dizer, vai demorar o tempo que tiver que demorar. Desde que acreditemos naquilo que queremos e saibamos bem. Podemos ainda não saber, como dizias há pouco, podemos ainda não saber aquilo que queremos, mas desde que saibamos bem aquilo que não queremos mais na nossa vida, e os desafios vão aparecer, até porque a vida é cíclica, não é? Há uma frase que eu digo claro. muitas vezes que é o bom passa, o mau passa, mas o bom também passa, não é? E quando estamos numa fase menos boa, lembrar isto, lembrar que depois de uma menos boa vem uma boa. E na fase boa, reservarmos alguma energia para quando as coisas não são tão fáceis. E este caminho do empreendedorismo na área do desenvolvimento humano, como qualquer outra área de negócio, é Eu assim, acho que é qualquer outra área de negócio, é como na mesmo. vida, como na vida. E hoje às vezes à segunda-feira publico um lembrete para a semana e hoje dizia, assim como o coração quando bate faz uma linha de altos e baixos, a nossa vida também deve ser de altos e baixos, porque se for assim, se for uma linha contínua, quer dizer que estamos mortos. Sim, e mais ainda não tem piada nenhuma, não é? Literalmente. E não tem piada Eu, nenhuma. No eu fundo, ontem uma amiga que também é do desenvolvimento pessoal, pois isto tem esta coisa engraçada que nós começamos a rodear das pessoas que gostam destes temas, mas que eu dizia assim, bolas, às vezes há estas fases difíceis e um dia de eu vou ser feliz nesta coisa, ela diz, então, mas já és feliz? Eu disse assim, realmente é bom lembrarmos que tanto nos bons e nos maus momentos, que não é que sejam momentos, às vezes há dias piores em que, não estou, não, nós no todo estamos bem, às vezes temos claro que sim. momentos em que isto é mais desafiante e outros que volta a ser mais incrível. Agora, eu acho que começarmos a gostar de todas essas fases é realmente uma Não querer maturidade diferente. fugir, não querer fugir, e aqui entrando outra vez no Enneagrama, que tu sabes muito bem, eu sempre tive essa tendência, não é? De fugir, porque tipo 7 não gosta cá de dor nem nada, Isso, mas gosta de desafios. Eu acho que é essa a vantagem, não é? Como se gosta de desafios, aprende-se também a gostar de passar pelas pela fases dor. com mais dor. Não querer fugir, porque eu acredito mesmo que não vamos passar ao nível seguinte, não vamos passar ao patamar seguinte, se não vierem esses desafios que nos obriguem a mergulhar outra vez
dentro de nós, que nos obriguem a ir aprender mais, que nos obriguem a ir conhecer novas pessoas, a fazer novas coisas. Nós somos seres de hábitos assim, se a nossa vida estivesse sempre flat, não é? Nós íamos nos habituar àquilo e não íamos querer evoluir. São os desafios que nos fazem querer evoluir e querer aprender cada vez mais. E quando estamos nesta liderança de cuidar do outro, de interessar-nos genuinamente pelo outro, nós vamos querer aprender cada vez mais para melhor servir o outro, servindo-nos a nós também, sem nunca esquecer isso. E isto era uma das coisas que eu queria trazer para hoje, que é algo que eu esqueci muitas vezes na minha vida. Cuidar do outro depois de cuidarmos de nós também, ou cuidando de nós ao mesmo tempo. Nunca esquecendo isso, até porque aqueles como nós que têm esta liderança mais virada para o outro, não é? Mais aqui um instinto mais de perceber como é. Eu costumo dizer aos meus mentorados e aos meus alunos: se eu não souber aquilo que vocês me estão a perguntar, garanto-vos que eu vou estudar para vos responder a seguir. E na vida, os desafios é a mesma coisa. Os desafios vêm para nós aprendermos algo de novo. Por muito que custe passá-los, principalmente quando estamos lá está, mais uma vez, numa carreira em que passamos a depender só de nós, só do nosso trabalho, em que saímos das organizações e deixamos de ter o ordenado fixo ao fim do mês. Quem tenha coragem para isso, venha o desafio que vier. Porque Verdade. vamos cá estar para abraçar. Eu acho que a partir do momento em que tenhamos a coragem de dar esse salto de fé, de não ter rede, de não ter nada como certo, tudo o resto, por muito desafiante que pareça, nós vamos buscar mais força ainda para ultrapassar e superar. E quando se deixa as bengalas todas, não é? E se realmente assumimos a liderança da nossa vida. Sabes que quando... É que nós somos verdadeiros. Eu acredito, nós somos líderes a vida toda, no fundo, não é? Mas líder é quando nós deixamos de ter bengala e de ter rede. Aí não há hipótese. E sabes que falavas agora do cuidar de nós. Eu gosto muito de usar, quando falo de liderança, de um triângulo que é começar pelo lead self, ou seja, esse autocuidado e a autoliderança, para depois o lead others, e depois mais à frente lead, como tu já estás, é um pouco o lead masses, né? Que é liderar já grupos e multiplicar. Então não dá para fazer isto se esse vértice faltar, não é? Se eu não tiver esse autocuidado, essa autoliderança, primeiro, não vou estar bem, não é sustentável. Segundo, não posso ser exemplo para ninguém, porque como é que eu quero liderar outro se ainda nem se consigo cuidar de mim? Então, esse exemplo. E de facto, essa é a evolução, não é? Começar por nós, para depois lentamente ir. É como nós com os nossos clientes de coaching, não é? Nisso são menos e há um dia que abrem os grupos, não é? Que nós pensamos, bola, já não tenho agenda, não é? Que já não dá tempo e não é só isso, não é só o tempo. Hoje em dia eu já estou cada vez mais apaixonada pelos grupos, porque eu sinto muito que se nós pudermos ao mesmo tempo impactar 10 vidas, mais ainda, estas pessoas podem aprender a entre ajudar-se e criamos aqui uma inteligência coletiva, uma consciência coletiva, não é? Um aprender mais coletivo incrível, mas claro que temos que fazer estes passos, não é? Primeiro tem que funcionar connosco, não dá para levar ninguém onde nós já não fomos, eu não acredito nisso. Claro. Acho que essa coisa dos coaches ou professores ou quem queira ensinar uma coisa que nunca viveu é vazio, não é? E como treino, costumo dizer, é o treinador de bancada, não é? Aquilo que eu não jogo, mas eu dou uns palpites. Então acho que eu acredito nisso. Claro que há pessoas que defendem que não tem que ser assim. Eu acredito que quanto maior a nossa vivência nessas práticas que levamos para os outros, quando isso nós vamos trazendo para nós, mais temos provas e evidências de que como é que isto pode funcionar. Depois é isso, depois vamos acreditando. Eu lembro-me, certamente tu te lembras, eu também, do nosso primeiro cliente, naquela coisa, ai meu Deus, será que isto vai funcionar? E eu costumo dizer que todas as vezes, seja um grupo, a magia da transformação com autoconhecimento é qualquer coisa que me enche o coração. Os grupos têm aquela magia extra, não é? Que é o poder do grupo, lá está, a interação do grupo, é algo que tu no individual não consegues levar. Um não invalida o outro nunca, até porque no individual tens um acompanhamento diferente, mas como tu dizias, eu também, cada vez mais me apaixono pelo trabalho em grupo, porque
conseguem-se dinâmicas que no 1 para 1 são impossíveis de criar. E mais uma vez, é passar o nosso estilo de liderança para aquele grupo também e de alguma forma Claro. perceber o quanto uns com os outros acabam por se impactar e por trazer também, no fundo, às vezes soluções que de 1 para 1 nunca viriam. É muito bonito de ver, e depois as conexões que se criam, as conexões que ficam, as ligações que Claro. ficam, é maravilhoso. E eu acho que também é um movimento que ainda falta muito hoje em dia, né? Nós já vivemos numa sociedade muito anónima, em que cada um por si. Eu tenho sentido muito isso, que no início do empreender é um caminho muito solitário. Eu sou uma pessoa de parcerias de rede. Quando eu digo parcerias, não é que necessariamente da bengala, tá? Mas é assim, em que a rede e a entreajuda nos potencia. São coisas diferentes, claro que sim, claro que sim. E eu vi que no teu porquê, na tua missão de criar o Meta Club e o que vais fazer a seguir, está muito isso, não é? De criar um espaço seguro em que possa haver essa partilha, essa entreajuda, obviamente guiada, facilitada, inspirada por ti, com todas as técnicas, experiências, conhecimento, mas haver esse momento em que nós realmente podemos criar. Eu gosto muito de trazer isso também na liderança, que é criar um líder. Para mim tem também que ser aquele que cria e sustenta um espaço seguro onde em conjunto todos possam aprender, e isso é algo que bem ou se gosta, não é? Ou não se gosta. Eu pessoalmente também gosto e acho que é esse sentido de comunidade que eu acho que nós fomos perdendo, não é? Antigamente nas tribos, nos povos, havia muito isso, naturalmente a comunidade que se entreajudava, mesmo havendo um líder da tribo, não é? As pessoas entreajudavam-se, e eu acho que voltar a trazer um pouco isso de há uma tribo, há um conjunto de pessoas que mesmo que o líder, eu acredito que o líder muitas vezes torna-se um bom líder quando se torna indispensável em algum momento em que as pessoas caminham sozinhas e já têm uma rede. Porque não dá, não é? Imagina que tu fazes agora 3 ou 4 ou 5 masterminds por ano, chega um momento em que tens 1000 pessoas, não dá para cuidar de todas, mas criar essa rede onde as pessoas se possam partilhar, eu acredito muito nesse lugar, enfim. E eu agora vou-te pedir, Soninha, que o Bruno já estaria aqui a dizer, Mónica, como é que é possível? Eu deixei o meu relógio não sei onde e não consigo ver aqui o horário no Instagram, só para me dares aí um timer. Estamos com uma hora. Eu sabia, eu disse ao Bruno, quando eu tiver a conversa com a Sónia, isto vai ser daquelas lives que vamos estar 2 horas, mas eu sentia, tinha aqui um feeling que está na hora de começarmos a finalizar. Sim. Nem é nada por eu continuava aqui, a gente pode desligar e continuava aqui mais 10 horas, mas acho que isso vai ter que ficar para o nosso cafezinho a 2, para uma próxima conversa. Para a próxima convidas-me tu e eu vou ir a uma live tua. Fica já combinado. E é isto, deixar aqui. Vai ser um prazer estar contigo daqui a uma semana, mais ou menos. Vai ser um prazer gigante. No Experience 2, no Enneagram Experience 2. Quem está aqui, que ainda não conheça o teu trabalho, por favor, vá ver o perfil da Mónica, que ela vai dinamizar o Soul Leader. Fala um bocadinho sobre isso que falaste ao início, ainda não estava cá muita gente. É isso que eu também queria fazer aqui para fechar um pouco quem estiver aqui. Primeiro, para deixar esta live gravada, depois eu também partilho no meu canal do YouTube. Mas no fundo estas lives, elas vêm muito daquilo que nós falámos aqui do meu porquê, daquilo que me move, que é esta liderança que hoje falámos muito, que é uma liderança que faz a diferença, uma liderança que é consciente, uma liderança que coloca o ser humano em primeiro lugar. E eu vejo em muitas pessoas, como a transformação da Sónia, que hoje ainda se colocam na sombra, que hoje às vezes já têm um papel informal de liderança, ainda não se assumem o seu lugar. Muitas vezes pessoas que ainda têm medo de empreender ou que são empreendedores, mas ainda não assumem totalmente o seu valor. Então é um pouco isso, é potenciar, encorajar e transformar esses líderes que no fundo já têm um chamamento de colocar tudo isso no mundo, e vamos trabalhar aqui nestes temas profundos ao nível de identidade, com o Enneagrama, ao nível de desbloquear estas crenças, tal e qual como a Sónia trouxe hoje, às vezes são crenças que precisamos de desbloquear e abrir para dar esse grande salto e começar a preparar esse futuro dessas pessoas que já estão quase prontas. Então o programa Soul Leader é dia 11, 12 e 13, vai ser na Zambujeira do Mar, no Montorada Retreat Center. Então juntem-se a nós, e além disso também aqui vou ter nas próximas semanas dinamizar aqui o Enneagrama Experience, um programa que eu tenho vindo a dinamizar em parceria. O Enneagrama também é aqui uma paixão
que me continua a mover e que terá sempre muito presente nos meus trabalhos, não é? E foi assim que nos conhecemos, Sónia, não é? A verdade é que o Enneagrama juntou-nos. É verdade, sim. E é isto, mas também para o ano um bocadinho como a Sónia terei mais novidades, mas essas ainda estão nos segredos dos deuses e quem sabe Sónia não acha por aí uns cruzamentos aqui nos nossos projetos. Sim, acho que sim, vai ser um prazer. Mas nada de bengalas, é? Cada um Nada assim. de bengalas, isso já ficou lá atrás, isso mesmo. Exato, mas eu acredito nisso, que é sem bengalas, mas potenciando-nos umas às outras. E aqui também dizer e fechar que as lives, elas podem ser importantes, sim, elas fazem parte das fórmulas mágicas, mas eu sinto cada vez mais que as lives só fazem sentido quando elas são assim, de coração, quando elas vêm da alma, vêm... Sem guiões e com entrega, é mesmo isso. É isso. Então, sim, deixando aqui também para as pessoas que estão a começar, obviamente que sim que nos temos que expor, é o que eu costumo dizer, é como uma mulher que quer conhecer um novo namorado, um novo parceiro e se esconde em casa, não dá, não é? Nós para conseguirmos chegar às pessoas, isso eu também tive que aprender e tu também, Sónia, né? Que é, temos que nos expor, temos que partilhar as nossas histórias, a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas pode ser leve e hoje acabando aqui com uma NA tipo 7, tudo isto, todo este caminho pode ser leve e é quando ele se torna leve que ele começa a ser verdadeiramente mágico. Então, olha, obrigada por esta partilha e esta conversa leve e espero-te já daqui a uns dias para estarmos juntas no Enneagram Experience. Obrigada pelo convite e até breve. E obrigada a todos. Até breve. Um beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.